Aí quando eu liguei a televisão, tinha um avião entrando dentro de uma torre. E aquele dia era 11 de setembro, justamente. E eu voltei para casa dia 10 de setembro, quando ele queria que eu cantasse à noite. Vale a pena a gente andar com Jesus e vale a pena a gente saber quem fala com a gente e conhecer a voz dele. Mas eu sou... Como é que diz? Eu sou embaixador da Visão Mundial. A Visão Mundial é uma instituição, tipo uma ONG, que cuida de criança em volta do mundo. Nos Estados Unidos, aqui é a Visão Mundial, nos Estados Unidos se chama World Vision. E eu fui convidado para ir, nessa época eu estava morando nos Estados Unidos, e eu fui convidado para participar de uma convenção da World Vision. Aí cheguei lá, começou numa terça-feira, uma segunda-feira, e foi até quinta-feira. Aí, lá na convenção, eu fiquei apavorado, porque eu vi um monte de cantor que eu cresci ouvindo. Michael W. Smith, Amy Grant, eu não sei quem lá, e um monte de artistas que não são evangélicos, que doava parte do show dele para a Visão Mundial. E aí eu ficava mais olhando para os caras do que ficar prestando atenção na conferência, né? E aí quando foi no último dia, resumindo, para não ficar muito extenso, no último dia chegou um pastor brasileiro lá que estava fazendo parte da cúpula, né, da conferência. Ô Carlinhos, você pode ficar aí com a gente? Amanhã, sexta-feira, a gente dá um passeio, descansa, mas sábado tem o culto dos jovens, você canta para os jovens, domingo você canta de manhã e à noite, aí segunda-feira você vai muito Você pode fazer isso? Cara, eu tenho que falar com a minha esposa, porque, cara, a gente está pouco tempo aqui nos Estados Unidos, eu não posso deixar ela muito tempo sozinha. E aí eu liguei para ele, falou assim, fala para ela que eu vou te abençoar, tá? Aí eu falei assim, eu liguei para Adriana, falei, poxa, Adriana, o pastor me chamou para ficar aqui até segunda-feira. E aí ela falou assim, poxa, eu falei, o que tu acha? Ela falou, poxa, a gente está com tanto tempo aqui, sozinho e tal. Acho que era legal você vir. Eu falei assim, olha, ele falou que ele vai abençoar a gente. Ela falou, então fica. Né? Palavra-chave, né? A gente estava precisando, a gente estava morando lá, mas a gente tinha um recurso que a gente recebia da igreja, mas era pouco. Eu saía para fazer minhas agendas, mas a gente precisava de um pouco mais, né? Porque as coisas nos Estados Unidos é legal e tal. Filhos, né? A rapadura lá é doce, mas não é mole. Então, os meninos estudando, eu tinha, como pastor, eu tinha um desconto legal na escola e tal, mas tinha que pagar uma parte. Se não pagasse, a roleta não abria. A coisa era séria. E aí eu fiquei lá, né? Resumindo mais um pouco. Fiquei sábado, cantei lá à noite, foi legal pra caramba, pros jovens, de manhã, quando foi de noite, de um culto, a gente estava indo pro culto da noite, ele virou e falou assim, ó, Carlinhos, ó, tem um show pra você amanhã, segunda-feira, hein? Na igreja americana. Eu falei, não, cara, eu vou embora. A gente combinou pra eu ir embora, que eu ia embora na segunda de manhã. Ele falou, não, é porque eu queria fazer uma surpresa pra você. Não, eu falei, surpresa não. A gente combinou, eu combinei com a minha esposa, eu tenho que voltar. Eu falei, não, cara, não. Aí ele falou assim, ó, que já tá tudo vendido. São 500 americanos e cada um pagou $50 pra te ver. Aí eu fiz a conta. Quando eu fiz a conta, eu falei, caramba, isso tudo. Aí eu falei, caramba, então vou ficar. Aí quando eu ia falar para ele que ia ficar, veio aqui, ó, volta para casa. Na hora, eu sabia quem tava falando comigo. Cara, porque, pô, é muito dinheiro. 500 americanos pagando $50 cada um, era $25 mil. E aí, pô, meu olho rodou assim. Você lembra do tio Patinhas? Quando falava dinheiro, ficava um cifrão rodando no olho dele, assim? Ficou mais ou menos o meu. Mas aí, sempre quando eu falava para ele que ia ficar, ele tentando me convencer, falou, não, como é que eu vou fazer, cara? Porque eu já falei com um pastor americano, a igreja aqui, nossa, ela é cedida pelos americanos. Cara, você não pode fazer isso comigo. Eu falei, não vou, cara, mas a gente combinou, tá combinado. Inclusive, você já comprou minha passagem, né? Ele falou, não, comprei tua passagem para terça. Eu falei, poxa, é que você fez, não é certo. E aí ele começou a ficar nervoso. E a gente tinha um culto à noite ainda. E ele ficou nervoso, ele perdeu o trilho.
E aí me tratou mal pra caramba, sabe? Me falou que eu era irresponsável, que não sei o quê. Isso é coisa de brasileiro, que não sei o quê. Eu falei, não, não é coisa de brasileiro, pastor. A gente combinou que eu ia ficar aqui com você sábado e domingo e segunda-feira eu vou embora. Ele falou assim, não, 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 mas não é o que eu quero te abençoar e você não tá entendendo. Eu falei, tô entendendo. Você marcou pra cantar? Então vai cantar o senhor. Porque eu sei quem está falando comigo. Falei, não, porque quem que está falando contigo? Eu falei, é Deus que está falando comigo, mandando eu voltar para casa. Já falou 3 vezes, eu já escutei isso aqui. Falei, não, falei, então tá legal. Vou ligar para minha esposa e vou falar com ela. Eu contei para a Adriana falou assim, ó, a gente precisa de você aqui. Se você acha que é Deus, vem embora. Isso no domingo à tarde. Eu falei para ele, não, aí ele virou e falou assim, a outra maluca, ela é maluca fazer uma coisa dessa. Tu acha que Deus vai fazer isso? Eu falei assim, vai, cara, porque é o seguinte, tem bênção e tem maldição. Tem coisas que é bênção e tem coisas que são maldição. E Deus entra, ele intervém. A gente tem que ficar ligado com ele, a gente tem que ouvir, a gente tem que aprender, a gente tem que saber quem que tá falando com a gente. Aí, não, mas você tá errado, você não pode fazer isso. Aí eu fui pro culto, o culto foi horrível. Porque um clima ruim entre eu e ele, assim, pra fazer o louvor. E aí, foi muito ruim. Aí quando a gente voltou, ele nem falou comigo no carro. Eu estava hospedado na casa dele. Quando chegou lá, ele foi lá para dentro do quarto dele, voltou. Isso aqui é um envelope da tua passagem para terça-feira. Se vira. E aqui tá a tua oferta que eu combinei com você. Aí eu falei, meu Deus do céu, cara. Aí eu olhei o horário era 7h20. Saindo de Boston, passando em Nova York, Miami, onde a gente estava morando. Aí eu falei, cara, eu tenho que acordar e não sei se ele vai me levar, não sei como eu vou fazer. Aí eu botei meu relógio para despertar, eu tinha um reloginho que despertava. Aí botei o relógio para despertar, acordei, ele não levantou, não acordou. Eu peguei a lista amarela lá, não sei como se agora ainda continua tendo, mas tinha a lista amarela, uma página amarela. E aí a gente procurando as coisas, chegando nos táxis, liguei, tava nevando em Boston, nevando brabo. Aí não tinha táxi, não tinha. Todos que eu ligava, não tinha, tava tudo ocupado. E aí eu virei a página assim, tava escrito limousine. Aí eu falei, caramba, vou ligar aqui, cara. Aí liguei, tinha uma limousine. Falei, pelo menos eu ando de limousine uma vez na vida. Eu vou, não quero nem saber, eu vou nesse negócio mesmo. E aí pedi $100, me lembro como se fosse hoje, $100. Eu fiquei da casa do pastor até o aeroporto de Boston. Aí fui, cheguei lá, tava cheio de coisa assim, tinha bolinho, tinha bala, tinha pãozinho, tinha café com leite, um monte de garrafa de refrigerante, eu tomei tudo, comi tudo, falei, tô pagando $100, tô pagando, vou comer tudo mesmo, e que eu não pude comer, eu coloquei dentro da mochila, e tem uma janelinha assim na limusine, que o motorista fica vendo tudo, ele rachando de rir, vendo eu comendo aquilo desesperado, e colocando as latinhas dentro da mochila, e aquele negócio todo. E aí eu falei, eu tô pagando, só não levei a garrafa, porque a garrafa tava... Mas o que tinha de café com leite, eu bebi tudo. E aí quando chegou lá fora, eu dei o dinheiro para ele, fui. Quando eu cheguei lá, a moça falou assim, é para amanhã a sua passagem, senhor. Era uma japonesinha. Aí eu falei, não, eu quero ir hoje. Aí ela falou, eu não tenho que calcular, porque eu tenho uma multa. Eu falei, não tem problema. Ela foi lá, calculou a multa. Eu peguei o envelope que ele tinha me dado da oferta, tirei, paguei a multa. E fui embora. Ela falou, você tá atrasado, tá? O teu gate é lá, é longe, você vai ter que correr. Aí eu passei, fui. Aí quando entrei dentro do avião, aí o avião fechou as portas, subiu, parou no Kennedy, em Nova York, depois foi lá para Miami, encontrei com a minha esposa, com o Rafael, com o Lucas, a gente ficou no lugar que a gente gostava muito de ficar, que era um restaurantezinho perto de um cais, tinha um monte de lancha, eles ficavam ali olhando as lanchas, cada uma mais bonita que a outra, a gente ficava maluco olhando para aquilo, né? E aí fomos para casa, e quando foi no dia seguinte, ela perguntou se eu queria levar as crianças na escola. Eu falei, não, tô muito cansado. E quando deu 7h35, 7h40, assim, o telefone começou a tocar, eu falei, cara, ou é minha mãe do Brasil, ou é Adriana, nessa hora, ou aconteceu alguma coisa com o carro. Quando eu fui atender o pastor, meu filho, me perdoa. Eu falei, não, pastor, tá tudo certo, tô em casa já tô em casa, consegui fazer tudo, já tô na minha casa. Ele falou, não, você não tá entendendo, liga a televisão, meu filho, liga a televisão. Aí quando eu liguei a televisão, tinha um avião entrando dentro de uma torre, e aquele dia era 11 de setembro, justamente.
E eu voltei para casa dia 10 de setembro, quando ele queria que eu cantasse à noite. Eu estou aqui para dizer para você que vale a pena a gente andar com Jesus e vale a pena a gente saber quem fala com a gente e conhecer a voz dele. Por isso que eu gosto de contar isso e contar assim no momento mais para o final do nosso encontro aqui hoje, que espero que esse encontro tenha sido um encontro de bênção para a vida das pessoas. Eu não vim aqui em Manaus somente para cantar, eu vim para Manaus aqui para ser uma bênção, para trazer mais do que o semeador, trazer uma semente para abençoar as pessoas. Amém. Olha que história, hein? Uau! Uau! Ouvir a voz de Deus faz toda a diferença, né? É. Fantástico, olha. A gente precisa disso, né? A minha preocupação é que depois da pandemia, como eu falei aqui no início, as pessoas perderam a fé e a esperança. E quando perde fé e esperança, a gente se afasta. E quando a gente se afasta, a gente perde o contato, a gente perde o timbre da voz de Jesus. A voz de Deus, ela timbra diferente, ela entra diferente, ela vem diferente pra gente. E se a gente está sem fé e está sem esperança, a gente ouve tudo, menos a voz dele. Sabe? Porque a nossa fé está em outra coisa, a nossa esperança está em outra coisa, está no medo. A nossa fé, a nossa esperança está na circunstância, está nas dificuldades, está nos problemas do dia a dia. E a gente não coloca no Senhor.